Você já percebeu que, às vezes, quando parece que algo bom está para acontecer, em tudo começa a dar errado. Portas que estavam abertas, se fecham. Coisas que estavam dando certo, começam a desandar. Situações que pareciam resolvidas, voltam ainda piores. E você olha para tudo isso e pensa: não é possível, agora acabou. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma fase em que parece que tudo está desmoronando ao mesmo tempo. Uma fase em que você ora, acredita e tenta continuar. Mas a realidade só piora. E o mais difícil não é o problema em si. É a sensação de que as coisas estão indo na direção errada. Porque quando algo melhora, você entende. Mas quando tudo piora, você se perde. Você começa a questionar: Deus, por que isso está acontecendo? Por que justo agora? Por que tudo de uma vez? E, no fundo, insurge um medo. E se isso for o fim? Mas hoje, você precisa ouvir isso com muita atenção. Nem sempre quando tudo piora, significa que tudo acabou. Às vezes, é exatamente o contrário. Às vezes, o momento em que tudo parece perdido é o cenário onde Deus começa a agir. Vamos orar juntos. Senhor, existem pessoas aqui vivendo momentos difíceis. Momentos em que tudo parece estar desmoronando. Situações que elas não entendem. Caminhos que parecem sem saída. E um peso que está ficando cada vez maior. Mas hoje, Pai, fortalece cada coração. Mesmo quando tudo parece piorar. Dá-nos fé para acreditar que o Senhor ainda está no controle. Em nome de Jesus. Amém. Pessoa com as mãos postas, se você está passando por uma fase difícil, escreve: eu não vou desistir. Na Bíblia, existe uma história que mostra exatamente esse momento. A história de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Alguém próximo. Alguém amado. Mas um dia, ele ficou doente. E a situação começou a piorar. A família mandou avisar Jesus. Esperavam que ele viesse rápido. Esperavam um milagre imediato. Mas Jesus não foi. Ele demorou. E, enquanto ele demorava, a situação piorava. A doença avançava. A esperança diminuía. O tempo passava. Até que aconteceu o pior. Lázaro morreu. Agora pensa nisso. Eles creram. Eles pediram ajuda. Eles chamaram Jesus. E mesmo assim, tudo terminou da pior forma possível. E talvez você entenda exatamente esse sentimento. Você orou. Você acreditou. Você fez tudo certo. E mesmo assim, deu errado. Mesmo assim, piorou. Mesmo assim, você perdeu algo importante. E aí vem o pensamento: se Deus ia agir, por que deixou chegar até aqui? Mas existe algo que você precisa entender. O fato de Deus não agir no seu tempo não significa que Ele não vai agir. Vamos orar. Senhor, quando tudo chega ao limite, quando parece que não há mais solução, quando a dor se torna real demais, ajuda-nos a não perder a fé. Mesmo quando não entendemos. Mesmo quando não vemos saída. Que possamos confiar que o Senhor ainda pode transformar qualquer situação. Em nome de Jesus. Amém. Pessoa com as mãos postas escreve: Deus ainda pode. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. 4 dias. Não era mais uma doença. Não era mais um problema. Era o fim. Não havia mais expectativa. Não havia mais lógica. Não havia mais o que fazer. E é exatamente aí que algo poderoso acontece. Porque Deus não trabalha apenas no possível. Ele age no impossível. Jesus chegou quando ninguém mais acreditava. Quando ninguém mais esperava. Quando tudo já parecia encerrado. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Você está olhando para a sua situação e pensando que já acabou. Mas Deus ainda não terminou. Aquilo que você considera final
Deus ainda vê como processo. Aquilo que você chama de perda, Deus pode transformar em testemunho. Porque quando Deus decide agir, nem o que parece morto permanece assim. Vamos orar. Senhor, existem situações que parecem impossíveis. Coisas que já passaram do limite. Momentos que parecem não ter mais volta. Mas nós cremos que o impossível não limita o teu poder. Entra agora nessas situações. Traz vida onde parece não haver mais nada. E mostra que o Senhor ainda pode fazer o que ninguém mais pode. Em nome de Jesus. Amém. Pessoa com as mãos postas escreve: eu creio no impossível. Então Jesus disse algo que ninguém esperava. Lázaro, vem para fora. E naquele momento, o que estava morto, respondeu. Lázaro saiu. Aquilo que parecia encerrado, recomeçou. Aquilo que parecia perdido, foi restaurado. E tudo aquilo que antes parecia dor, se transformou em testemunho. E talvez essa seja a palavra que você precisava ouvir hoje. Nem tudo que piora, é o fim. Às vezes, é o caminho para o milagre. O que você está vivendo agora não define o final da sua história. Porque Deus ainda pode intervir. Deus ainda pode restaurar. Deus ainda pode mudar tudo. Mas até lá, permaneça. Continue acreditando. Continue confiando. Continue de pé. Porque o momento mais difícil pode ser exatamente aquele que vem antes do milagre. Vamos fazer uma última oração. Senhor, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que parece perdido. Tudo aquilo que piorou. Tudo aquilo que já parecia sem solução. Nós cremos que o Senhor ainda pode fazer milagres. Fortalece cada pessoa agora. Renova a fé. E traz esperança novamente. Que cada um aqui possa viver o testemunho de que o fim não era o fim. Em nome de Jesus. Amém. Fogo agora declara com fé. Antes do milagre, eu vou permanecer. E envia esse vídeo para alguém que está passando por um momento difícil. Porque às vezes, é exatamente no pior momento que Deus está prestes a fazer o melhor.